Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como claro, eu vou falar para vocês algumas notícias importantes sobre macroeconomia e também fazer análise sobre o mercado de criptomoedas. Então, já peço para vocês se inscrever nesse canal e já deixar o like aqui nesse vídeo e coloca aqui nos comentários quais criptomoedas vocês estão comprando aí num curto prazo, tá? E também num longo prazo. Bom, tem algumas coisas que vêm acontecendo aí na macroeconomia que eu acho muito importante sempre falar para vocês, tá? Como vocês sabem, tem também toda essa questão do Federal Reserve, que vem aumentando as taxas de juros gradualmente, ocasionando diversas correções aí no mercado de criptomoedas, tá? Isso como um todo afeta de fato tanto a economia tradicional quanto a economia voltada para o universo de criptomoedas, tá? Muitas das vezes, quando a gente vê esse aumento das taxas de juros, acontece o aumento também da economia norte-americana, óbvio, favorece os investimentos norte-americanos e faz com que o Bitcoin entre em correção. Muitas das vezes a gente vê essa correlação entre a economia norte-americana e também o Bitcoin, tá? E acontece também de quando o Bitcoin está de fato em correção, muitas das vezes algumas bolsas de valores, né, índices norte-americanos entram também em correção. Em contrapartida, eu também vou mostrar uma notícia para vocês muito interessante, que é sobre essa daqui, tá? Que ele fala um pouco sobre recessão, né? Sinais de recessão são abundantes, enquanto o Federal Reserve aumenta as taxas de juros, tá? Isso vem acontecendo desde o início do ano, tá? Todas as vezes que a gente vê alguma reunião aí do FED, de fato a gente consegue ver que vai ter novos aumentos das taxas de juros, tá? Isso tá acontecendo por quê, galera? Primeiro ponto de tudo, tá? Existe também toda a correlação com os juros que vem acontecendo nos Estados Unidos, em conjunto também com a inflação, tá? Como vocês podem ver, a inflação dos Estados Unidos está muito crescente. Então, uma forma da economia norte-americana, né, do governo americano tentar controlar isso, tentar frear, no caso, né, essa inflação, é de fato aumentando as taxas de juros, tá? E todas as vezes que tem esse aumento, acontece também do Bitcoin entrar em correção. Então, diversas notícias aí com relação ao Federal Reserve podem estar influenciando negativamente o Bitcoin, tá? E como vocês podem ver nessa notícia, olha só, aqui eles colocaram, né? Restaurar a estabilidade de preços levará algum tempo e requer o uso de nossas ferramentas como força para equilibrar a demanda e a oferta, tá? A redução da inflação provavelmente exigirá um período de sustentado de crescimento abaixo da tendência, tá? Então, aqui eles estão basicamente somente afirmando, né, o que eu falei aqui agora, que é de fato a correlação entre o aumento das taxas de juros e também com a inflação lá nos Estados Unidos, que está muito crescente, tá? Então, tomem cuidado aí, porque 2022 vai ser um ano assim de grandes correções no mercado cripto, como estão acontecendo, né? Se vocês voltarem aqui os vídeos no canal, eu falei para vocês que 2022 seria um ano de visibilidade cripto, tá? Por que que eu falei isso? Vamos entender essa frase aqui agora. Primeiro de tudo, todas as vezes que tem diversas correções no mercado cripto, abre espaço para grandes investidores, né, grandes empresas entrarem no mercado de criptomoedas justamente para aproveitar toda essa promoção que a gente está vendo hoje em dia, né? E como vocês sabem, né, tem diversas criptomoedas que estão com propostas, né, com grandes investidores por trás. Eu vou dar o um exemplo para vocês agora, que é no caso a Matic, né, a Polygon Matic, que foi de fato uma criptomoeda que teve alguns investidores, né, gigantescos, como a Disney e também a Mercedes-Benz, né? E eu também falo para vocês a seguinte questão: ninguém quer entrar no mercado de criptomoedas quando o Bitcoin está em alta, né? Todo mundo quer aproveitar essas grandes correções que vêm acontecendo, justamente para pegar excelentes faixas de preço, tá? E parando para pensar sobre isso, diversas empresas estão acumulando Bitcoin, como vocês sabem, vocês estão acompanhando aí a mídia, sabem também que diversos investidores estão comprando Bitcoin nesses patamares de preço, tá? Bom, falei um pouco sobre macroeconomia aqui agora, mas eu quero também falar um pouco sobre o Demerge, tá? O Demerge aconteceu aí no dia 15 de setembro, tivemos o Demerge, que foi o primeiro passo aí da mudança do consenso
de rede do Ethereum, né? Que ele passou de Proof of Work para Proof of Stake, tá? O que que significa, né, Proof of Work e Proof of Stake? Como vocês sabem, né, acredito que vocês já tenham visto alguma coisa a essa altura, né, do campeonato, que Proof of Work e Proof of Stake são algoritmos de consenso de rede, tá? Para quem não sabe, algoritmos de consenso de rede é uma forma de organização daquela blockchain. E a mudança do Ethereum foi de fato de Proof of Work para Proof of Stake, eliminando a mineração. Então, hoje em dia, a partir do dia 15 de setembro, não é mais possível minerar Ethers, tá? E nesse caso, ficando somente a principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin, né, que é a maior assim de todas, de fato tem mais visibilidade para mineração. Tem outras, né, que também possui um consenso de rede que permite mineração, que é de fato, por exemplo, a Monero, né, que tem outras também no mercado cripto que permite a mineração, por exemplo, o Ethereum Classic também permite a mineração, e aí tem diversas outras criptomoedas que utilizam ainda esse consenso de rede, que também mistura nessa questão assim de prova de trabalho, tá? Agora, pós o demerge, nós vamos ver assim algumas correções no mercado cripto. Como eu venho falando, tá, em algumas lives também que eu participei, eu falei exatamente isso, né, que depois, após o demerge, durante o demerge, era um momento de total instabilidade, porque nós não sabemos, né, nós não iríamos saber como que o Ethereum iria se comportar perante a esse emocional, né, que aconteceu durante o demerge, tá? E a minha dica foi justamente o seguinte, galera: não opere, não operar. Como vocês sabem, eu sou especialista no mercado de criptomoedas, tá? Sou especialista em day trade, swing trade, sei bastante sobre análise gráfica, técnica, fundamentalista. Então, eu falo com total embasamento que durante essas grandes correções, né, do mercado de criptomoedas, em conjunto com essas atualizações, total, assim, eu identifiquei esses momentos de instabilidade em questão de preço do Ethereum, tá? Ele vinha acumulando bastante valorizações nos últimos meses e é claro que ocasionou algumas correções para equilibrar o preço. E falando um pouco sobre Ethereum, eu quero analisar com vocês primeiro aqui algumas criptomoedas, mas eu vou começar primeiro com a principal do mercado de criptomoedas, que é óbvio que é o Bitcoin. Vamos começar com a análise aqui, tá? Análise do gráfico do Bitcoin, para a gente ver o que está rolando na principal criptomoeda do mercado, tá? Vamos lá. Primeiramente, né, a gente vê que um momento assim de estabilidade desse ativo, visto que ele está bastante lateralizado aqui, ó, nessa região aqui onde eu estou circulando para vocês, vocês podem ver uma grande estabilidade quando se trata de lateralização do gráfico. Tá? O Bitcoin está bem lateralizado, está batendo bastante no suporte dele versus resistência. E como vocês podem ver, deixa eu tirar aqui agora. E como vocês podem ver, ele tocou aqui diversas vezes alguns suportes importantes no gráfico, mas que ainda assim permanece acima dos 18, 17 mil dólares, tá? Caso o Bitcoin venha perder esse suporte, vai ficar muito feio, principalmente para as altcoins, porque sempre quando tem grandes correções no mercado de criptomoedas, né, na principal criptomoeda que é o Bitcoin, ele acarreta demais correções em outras criptomoedas também, tá? E é importante saber, né, que quem quer aprender bastante sobre o mercado de criptomoedas como um todo, o universo cripto, e também sobre análise técnica, tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde você consegue já iniciar, né, todo esse aprendizado diretamente comigo através do meu curso ou a mentoria particular que eu também dou. Então, caso você tenha interesse aí, acessa o link aqui embaixo e também entre em contato comigo lá no Instagram, que eu faço todo o direcionamento para suas estratégias e também mostro todo o setup que eu utilizo para day trade e swing trade. E também scalp, né, galera? Que às vezes scalp é bastante interessante. Vamos voltar aqui agora, vamos falar um pouco aqui sobre a análise. Falando um pouco aqui sobre os principais suportes versus resistências do gráfico, a gente vê realmente assim que os 17 e 18 mil dólares, o Bitcoin vem recuando todas as vezes que tocou nessa região, tá? Como vocês podem ver, tem um momento realmente de instabilidade nesses ativos, né, de grande volatilidade. Colocando no gráfico semanal, nós vamos ver que essas correções se iniciaram no dia 15 de novembro, aí, no dia 8 de novembro, aí, aproximadamente de 2021.
tá? Se alguém fosse me perguntar, nós estamos numa alta? Não, nós não estamos num movimento de alta. E na minha opinião, essa recuperação que o Bitcoin fez, ainda assim não se trata de uma reversão de tendência de alta. Na minha opinião, todo o mercado de criptomoedas ainda está em baixa, tá? Eu acredito que vai continuar até o final de 2022 e 2023 vamos ver aí um pouco de recuperação nesse ativo, mas que eu acredito ainda que somente em 2024 vamos ver grandes valorizações. Enquanto isso, é bom você aprender também como ganhar durante as baixas do Bitcoin através do mercado de futuros, que eu também ensino lá no meu curso, tá? Agora, falando um pouco sobre as médias de 100 e 200 períodos, nesse exato momento, vemos também que ele está abaixo de duas grandes médias importantíssimas no gráfico e então se caracterizando como um movimento de baixa, tá? Isso eu estou colocando no gráfico semanal, então é de um longo período de tempo, tá? Estou vendo assim de um médio a longo prazo, que cada candle desse é uma movimentação semanal, então é bastante dias aí. E realmente nós vemos que o Bitcoin precisa recuperar ainda seu preço, tá? Agora, voltando aqui no gráfico de 4 horas, o que eu acredito que vai acontecer nos próximos dias do Bitcoin, tá? Primeiro ponto. Olha só que interessante. Ele formou, né, um topo bem interessante aqui em cima, que coincide, né, com essas faixas de preço aqui, tá? Exatamente aqui nessa região, nesse momento aqui do gráfico. Vou alterar aqui a cor para ficar mais fácil a visualização. Olha só, exatamente nessa região nós vemos um suporte nesse ativo e que posteriormente se tornou também uma resistência. E agora, nesse momento, vemos também grandes correções no mercado. O que eu posso esperar para o Bitcoin nesses próximos dias, tá? Primeiro ponto, ele pode vir alcançar, né, o suporte dele que está na região dos 17, 18 mil dólares, tá? Eu acredito nisso porque o volume está decrescente nesse exato momento e quando temos o volume decrescente, não tem o aumento das negociações desse ativo, pode ser que ele entre em algumas correções, alcançando o suporte dele de 18, 17 mil dólares. Bastante atenção nesse momento, tá, galera? Agora, como ele está abaixo das médias de 100, 200 períodos, pode ser que ele entre em diversas correções. Só que aí, né, paramos também para analisar um outro suporte do gráfico que está nessa região aqui, que pode ser posteriormente a região onde o gráfico pode vir tocar, caso ele não segure nessa região dos 18.738 dólares, ele pode vir tocar no suporte dele mais temido dos investidores, que é os 18, 17 mil dólares, tá? Bom, essa foi a análise do Bitcoin e agora eu vou aproveitar também para fazer a análise do Ethereum aqui com vocês. E também eu já vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários se vocês estão rodando o Bitcoin para quanto tempo e o Ethereum também. Então vamos de análise aqui do Ethereum aqui agora, tá? Bora lá. Aqui do Ethereum, o que a gente está vendo no Ethereum nesse exato momento, tá? O Ethereum, ele tem tocado diversos suportes importantíssimos no gráfico, que é a região dos 1.381 dólares aí, que é a faixa de preço que ele está oscilando bastante. Lembrando que nenhum ativo, galera, é exato, tá? Então, a gente vai ver faixas de preço que ele pode vir ficar aproximada, tá? Que é esse movimento aqui, ó, exatamente nessa região, ele pode ficar lateralizado, tá? Agora, caso ele não segure nessa faixa de preço, tá? Ele pode vir tocar novas regiões, tá? De suporte, que é aqui embaixo os 1.000 dólares, tá? Mas antes, nós vemos também dois pontos super importantes do gráfico, que é essa região aqui. Por que eu falo isso? Anteriormente, quando nós vimos o Ethereum tocando aqui essas faixas de preço de 1.000 dólares, ele formou topos muito importantes no gráfico, tá? Nessas regiões aqui, na faixa de preço de 1.268 dólares, tá? Por que isso, galera? Porque todas as vezes quando a gente vê grandes suportes e resistências bem históricos no gráfico, pode ser que o Ethereum entre em confluência nesses momentos e também parta do princípio que ele vai ficar um pouco lateralizado nessa região e tenha dificuldades para passar, tá? Então, os próximos pontos do Ethereum seria os 1.384 dólares e, posteriormente, os 1.261 dólares, tá? Agora, caso ele não segure nessas faixas de preço, ele pode vir tocar aqui os 1.000 dólares, tá? Essa é uma visão pessimista do mercado, visto que o Bitcoin já está com uma tendência, um viés baixista, né? Então, pode ser que o Ethereum também entre em confluências com esses movimentos com a principal criptomoeda do mercado e pode
pode ser que acarrete mais correções, tá? Caso a gente vê um retorno positivo desse ativo, ele precisa alcançar as médias de 100 e 200 períodos. Mas devido a essa longitude, né, que ele está fazendo, tá? Toda essa distância aqui, ó, das médias de 100 e 200 períodos, eu acredito que ele vá corrigir mais um pouco aí, tá? E lembrando, tá, galera, que muitas pessoas entraram aqui nos fundos do Ethereum, entraram numa grande valorização, podendo sair aqui do último topo que ele fez, pegando uma acumulação de 104%, tá? Quem pegou o fundo aqui do Ethereum, que inclusive eu fui uma dessas pessoas, eu realizei lucro, tá? Inclusive eu falei para vocês lá no Instagram que eu ia realizar lucro e de fato foi isso que eu fiz, através de alguns padrões aqui que eu identifiquei que o Ethereum entraria em correção, tá? Bom, galera, essas foram os gráficos que eu fiz aqui hoje, a análise. Caso vocês queiram outras criptomoedas aqui no canal, coloquem aqui nos comentários que eu também coloco algumas outras altcoins aqui para fazer análise, tá? E no mais é isso, se inscrevam no meu canal e, é claro, também me acompanhem lá no Instagram, porque vocês já ficam atualizadíssimos sobre as novidades do mercado de criptomoedas, macroeconomia e análise técnica. Muito obrigada.